A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja nos assistindo nessa terça-feira. Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida, para lhe abençoar, para lhe edificar, para transformar a sua vida. O tema da mensagem hoje é o medo. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então a palavra de Deus aqui nos instrui que Deus não nos deu o espírito de medo. O medo que habita em nós, que muitas das vezes nos paralisa, nos traz algum tipo de problema ou impedimento, ele não é dado por Deus, porque Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu sim o poder de amor, equilíbrio. Então que nós possamos realmente buscar tirar todo o medo que tem na nossa vida e buscar sim, o espírito de poder, de amor, de equilíbrio na nossa vida. E o medo, ele significa temor, uma ansiedade irracional. E muitas das vezes esse medo ele pode ser transformado em fobia, que já é uma doença. Então, o medo, ele é algo que pode paralisar uma pessoa. É algo que pode impedir uma pessoa de ser plena, como nós lemos aqui em 2 Timóteo, de ter equilíbrio. Então, o medo, ele não pode habitar em nossos corações, porque ele vai nos paralisar em muitas áreas da nossa vida. Que nós possamos realmente, com entendimento, ouvindo essa palavra, termos equilíbrio. Que Deus possa nos dar equilíbrio, amor, onde tiver uma situação que o medo venha no seu coração, que o medo venha se levantar, que você possa orar a Deus para que Deus possa lhe dar amor e equilíbrio. E que você possa vencer o medo, que o medo vai vir. Como nós vamos ver na vida de vários homens de Deus, o medo veio. Mas como enfrentar esse medo? Devemos enfrentá-lo para o quê? Para podermos vencê-lo. E o medo, ele está presente na Bíblia desde o início. No capítulo de Gênesis, quando Deus cria o homem, logo após Deus criar o homem, quando o homem peca, ali nós vemos a primeira manifestação de medo. Podemos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8 até o 13, relata quando o homem, após pecar com a sua mulher, qual a atitude que ele teve após o pecado. Podemos ler no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore, a qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu o comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui a Bíblia nos relata a atitude que o homem e a mulher tiveram após pecar. Eles desobedeceram a Deus. Deus deu uma ordem a eles, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, mas dessa árvore eles não poderiam comer, senão eles morreriam. Então o homem comeu desse fruto, e ao comer desse fruto, ele entende que ele errou. E ao errar, ele fica com medo. Assim como uma criança, quando comete algo de errado e o pai chega, ela se esconde com medo da correção, medo do que vai vir, do que vai acontecer. Então, assim era Adão também, como uma criança que não sabia o que Deus ia fazer. Ele saberia que tinha um castigo, sim, por isso que ele estava com medo, por isso que ele se escondeu. E ele teve que ir perante a presença de Deus, porque Deus conversava com ele todos os dias. E naquele dia, quando o Senhor se aproximou, Deus não o encontrou.
E ele mesmo relata, Adão relata, eu tive medo. Então Adão teve medo. E esse medo dele gerou o quê? Uma fuga da presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele não sabia por quê. O que Deus vai fazer comigo? Ele disse, se eu comesse, haveria morte. Será que Deus vai me matar aqui nesse exato momento? Será que vai me repreender, vai me castigar? O que Deus vai fazer? Porque eu errei. Eu estou com medo da repreensão, da consequência do pecado. Então, o primeiro ponto do nosso estudo hoje é o medo ao pecar. E o medo ao pecar, ele fez com que Adão fugisse da presença de Deus. E Deus teve que confrontá-lo. Deus teve que perguntar o que aconteceu. E foi isso, porque Deus havia dado uma ordem para ele. Adão, você deve cuidar do jardim. Adão, você deve cultivar o jardim. Adão, você deve ser fértil, multiplicar. Adão, você deve dominar sobre os animais. Então, aquele cenário todo antes do pecado do homem não havia medo. Adão andava no meio dos animais. Adão administrava o jardim, organizava tudo. Ele não tinha medo do elefante, ele não tinha medo do leão, ele não tinha medo. Era uma harmonia por não haver tido ainda o pecado no mundo. Então eles viviam numa harmonia, no equilíbrio, assim como em 2 Timóteo diz que Deus nos deu o espírito de equilíbrio, era aquele equilíbrio que havia no jardim, que Deus desejava que houvesse. Só que no dado momento que o homem pecou, e diante do pecado, Deus disse que se ele comesse daquela árvore haveria a morte, e veio a morte, porque Deus criou o homem para ser eterno. Adão foi criado para ser eterno, não foi criado para morrer. Mas diante ao pecado de Adão, e a consequência dele foi a morte. Então, Adão se escondeu. E você e eu, quando pecamos, o que nós fazemos? Nós escondemos da presença de Deus, nós deixamos de ir à igreja, deixamos de procurar pastores, deixamos de estar com pessoas que muitas das vezes podem nos confrontar, e nós culpamos tudo e todos e fugimos, ao invés de nos apresentarmos diante de Deus e falar, Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. Então, às vezes nós culpamos tudo, a igreja que não é legal, é o pastor que não é bom, é aquele irmão que é inconveniente, o louvor não me agrada muito, aquela irmãzinha. Então, nós criamos várias mentiras, várias desculpas para o nosso pecado. E nós não devemos fazer como Adão, que se escondeu da presença de Deus. Nós devemos, diante do pecado, ter um arrependimento. Então, nós temos que chegarmos à presença de Deus e nos apresentarmos ali, para que Deus possa nos curar, para que Deus possa nos transformar. Então, não tenhamos medo a pegar, que essa herança de Adão não possa ter sobre a nossa vida, essa herança do medo ao pecar, essa herança como uma criança, quando ela vê o mundo, ela não tem limites, ela não sabe o que é certo e errado. O pai dela e a mãe dela que vai instruir. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. Se você andar descalço, você vai ficar gripado. Se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. Então, nós colocamos limites nas crianças para quê? Para que elas possam saber até onde ela pode ir. Assim como Deus colocou várias coisas que Adão podia desfrutar, mas colocou um medo. Colocou um medo, não colocou assim, essa árvore você não pode tocar. Colocou um limite para Adão. Esse era o limite. E nós aqui na Terra temos limites, nós temos leis que nós temos que seguir. As crianças têm, dentro da sua casa, tem ordens, tem tarefas que elas devem seguir. Em todo o tempo, no seu trabalho, você tem uma ordem, você tem uma hierarquia, você tem pessoas que você tem que respeitar, tem horários que você deve cumprir, você não pode faltar simplesmente do seu trabalho, você não pode sumir, né? Você não vai receber seu salário. Então, dentro daqui da Terra, nós temos regras que nós devemos cumpri-las. E ao momento que você não a cumpre por alguma coisa, você deve enfrentar com a verdade, com arrependimento, com o coração contrito e quebrantado. É assim que nós devemos enfrentar no momento que pecamos. Se você faltou o seu trabalho, você tem que falar com a verdade. Eu faltei por isso. Eu faltei porque eu estava com preguiça, eu faltei porque eu perdi realmente meu ônibus. Vai falar com a verdade, né? O medo da repreensão, o medo do que pode vir, pode fazer que nós sejamos covardes. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de temor, mas sim o espírito de equilíbrio e amor. Então nós devemos ser verdadeiros diante de todas as nossas atitudes. Nós não devemos aceitar essa herança de Adão na nossa vida, de fuga do pecado.
mas vamos enfrentar as consequências de tudo que nós vamos fazer. Então nós temos que ser homens e mulheres tementes ao Senhor, sim, porém sabendo dos nossos limites, das nossas obrigações. E o segundo ponto que vou estar abordando aqui com vocês é o medo de cumprir o chamado, a vontade de Deus. Eu vou citar aqui só 2 homens de Deus, 2 profetas que tiveram situações, né, que o medo foi citado na vida deles, para saber que você, eu, ele, estamos todos humanos e podemos realmente, vamos deparar a vida toda nossa com situações de medo. Mas o que fazer diante do medo? O que eu e você devemos fazer diante do medo? Nós já vimos que Adão fugiu da presença de Deus e isso não é o correto. Agora vamos ver na vida de Ezequiel. Ezequiel foi um dos profetas de Deus, no capítulo 2, no versículo 6. Deus, quando chama Ezequiel, ele já dá uma palavra a ele para que não deve ter medo. Ah, por que Deus falou isso? Porque Deus já sabia do que ia vir, o que Ezequiel iria enfrentar. Então Deus já está dando já uma palavra já de ânimo para ele, uma palavra de direção que ele não devia ter medo. Porque o cenário que Ezequiel ali ia pegar era um cenário muito complicado. Deus mesmo fala que ele ia pegar um povo obstinado, um povo rebelde. Então Deus teve que forjar o caráter já de Ezequiel. Falar, Ezequiel, não tenha medo. Não tenha medo. Né? Então, em Ezequiel, quando Deus o chama, no capítulo 2, no versículo 6, Deus fala assim: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem de espinheiro e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Então Deus já estava lá instruindo a Ezequiel: não tenha medo. O povo é um povo rebelde, é um povo difícil, é um povo obstinado. Você tem uma missão como profeta, vai ser difícil, mas não tenha medo. Eu vou ser contigo. Eu vou te dar a palavra que você deve falar, eu vou te instruir, então não tenha medo. Então, quando Deus te chama para cumprir um propósito, para ir fazer algo que Ele tem, não tenha medo. Não tenha medo. Seja um homem valente, um homem forte, para quê? Para conseguir cumprir o chamado de Deus. Nós não podemos ter medo. Deus não quer um exército covarde, um exército frouxo, mas sim pessoas, homens e mulheres que tenham temor do Senhor, que tenham equilíbrio, sim, e que não tenham medo. É assim que Deus queria já que Ezequiel estivesse pronto para tudo aquilo que ele viveu, que não foi fácil, não foi difícil, não foi fácil ser profeta daquele tempo. Mas Deus falou: não tenha medo, Ezequiel, não tenha medo. E é essa palavra que Deus tem para mim, a vida e para a sua vida. Deus tem algo para fazer através de você, então não tenha medo. Vai ser difícil? Não tenha medo do que as pessoas vão falar de você, do que eles vão levantar contra você. Não tenha medo. Aqui nesse versículo 6 do capítulo 2 de Ezequiel, Deus fala 3 vezes, não tenha medo. Por quê? Porque Ezequiel precisava não ter medo. E você e eu precisamos também não ter medo. E outro profeta também, que esse já viveu uma situação de medo, que eu vou citar aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 3, é o profeta Elias. Elias era um homem de Deus que viveu várias e várias situações de milagres, né? Elias, ele orou, veio a chuva. Elias foi um homem que foi alimentado por corvos. Ele viveu vários milagres. Mas em um momento da vida de Elias, ele teve medo. Não só Elias, vários homens da Bíblia. Eu não vou citar aqui todos, eu escolhi 2 para citar. Mas Elias teve medo. Lá no capítulo 19, no versículo 3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Elias teve medo. A Bíblia relata claramente aqui que Elias teve medo e o que ele fez? Fugiu. Assim como Adão fugiu da presença de Deus, mas ele não tinha para onde fugir, porque Deus estava ali, era ele, Adão e a sua mulher. Deus o achou, o encontrou, e também aqui Deus também encontra a Elias. Então nós não temos para onde fugir da presença de Deus. Nós podemos sim tentar fugir da presença de Deus, mas é impossível, porque Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então você pode tentar fugir aqui dos homens, mas perante a Deus você não tem como fugir. Elias fugiu porque ele ficou com medo de Jezabel. Então ele fugiu.
Ele fugiu com medo para salvar a sua própria vida. E o Senhor aparece a Elias. No seu canto de fuga, no seu lugar de esconderijo, Deus aparece a Elias, né? E dá uma palavra. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E Deus tem essa palavra para você. O que você está fazendo aqui? Que você está fugindo da presença de Deus? Deus te manda ir para a direita, você vai para a esquerda. Você está como Jonas. Então Deus vai lá até Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Então ele vai dando várias e várias desculpas para a fuga dele, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que ele enfrentasse a Jezabel. E o Senhor lhe diz: saia e fica ao monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então Deus, ele vai até você. Você não tem como se esconder da presença do Senhor. Você não tem como se esconder. Adão não conseguiu se esconder da presença do Senhor. Elias não conseguiu se esconder da presença do Senhor. Então não arrume desculpas para a sua fuga. Não arruma desculpas se você não quer mais cumprir o chamado de Deus. Ali Elias teve medo. Por que Elias teve medo de cumprir o chamado de Deus? Porque ele não sabia o que ia acontecer. Ele podia ser morto por aquela mulher. A mulher era louca, ela podia matá-lo. Ela podia encontrá-lo. Ele podia ser rejeitado pelo povo de Israel. Ele podia ser repreendido. Por isso que Deus não quer que nenhum homem de Deus aqui, no caso esses profetas, ou eu e você, tenhamos medo. Porque o medo gera isso, gera perguntas no nosso coração. Eu vou ter medo de enfrentá-la, porque ela pode me matar. Porque o povo aqui de Israel pode me rejeitar, pode me apedrejar, pode me matar, pode me prender. Então, o medo vem, mas devemos o quê? Enfrentar esses medos, para que eles não se transformem em fobias na nossa vida e nos paralisem. As pessoas que têm fobia, elas são paralisadas. Tem pessoas que têm medo de animais, uma fobia simples de uma aranha, ela paralisa. Ela paralisa. Então essas fobias podem te paralisar, como quase paralisou Elias aqui nessa situação. Ele podia ficar paralisado. Davi também teve medo, foi para a caverna de Adulão se esconder de Saul. Então nós temos a Bíblia repleta de homens com sentimentos, eles são humanos. Eles não são superpoderosos, eles passam por diversas situações de medo, de cansaço. Como eu e você, e aqui os homens da Bíblia passam por medos. Mas nós, em Deus, nós somos o que mais que vencedores. Para quê? Para vencermos o medo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de covardia. Mas sim o espírito de amor, o espírito de equilíbrio. É isso que Deus quer que nós sejamos equilibrados nessa terra. E é isso que hoje o mundo precisa, de equilíbrio. Nós estamos vivendo uma geração Covid, onde estudiosos já citam como geração C. Uma geração que vai viver várias consequências do que aconteceu e ainda está acontecendo no mundo. Então, e o que tem reinado? O medo. O povo tem tido medo da morte, medo da doença, medo de abraçar, medo de ficar perto, medo de compartilhar, medo de viver. As pessoas estão sendo dominadas pelo medo. E muitos estudiosos pensam como vai ser as crianças no futuro que passaram por toda essa situação de medo. Uma criança que não pode compartilhar um brinquedo com a outra criança porque pode compartilhar um vírus. Então, tem um medo. E esse medo tem rondado esse mundo. E Deus não quer que esse medo faça parte da minha vida, da sua vida, pois nós somos diferentes. Porque nós temos o espírito que é de equilíbrio. Nós temos o espírito de amor. Nós temos Jesus Cristo no nosso coração, que nos fortalece, que nos transforma para que tenhamos equilíbrio. É fácil? Não. Vivemos essa situação que o mundo está aqui, é muito difícil. Medo de perder o emprego, medo de morrer, medo da sua mãe morrer, medo de um parente morrer, medo da doença chegar em algum conhecido seu. Medo. Mas vamos vencer o medo, porque nós temos que ir contra o rumo do mundo que as coisas levam. O medo, esse desespero, essas fobias, nós temos que ser o equilíbrio desse mundo. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser o amor, nós temos que ser a força, nós temos que ser a misericórdia, a benignidade, a bondade. Nós temos que ser os frutos do Espírito, que em Gálatas ali cita. Nós temos que ser esses frutos. Nós estamos aqui na terra para que darmos que frutos, e frutos que permaneçam, e que sejam bons frutos. Né? A palavra de Deus no livro de 1 João 4,18 fala sobre o amor. E o que pode ter nesse amor? E
como eu disse, que nós temos que ter um espírito de amor para vencer o medo e irmos contra tudo aquilo que o mundo tem vivido, esse versículo ele vem confortar-nos, que diz assim, 1 João 4, versículo 18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? A palavra de Deus aqui fala que no amor não existe medo. Então, se você tem o amor de Deus no seu coração, você não deve ter medo. Ah, mas às vezes aparece o medo. Aparece, bota o medo para fora, vence o medo. Vai lá contra ele. Você tem medo, vence aquele medo. Vença o medo. Vença o medo para que você possa ser bem-sucedido. Não existe nenhum homem bem-sucedido que era um covarde, um medroso, não. Eles são o quê? Corajosos. Deus precisa de mulheres e homens corajosos, que amem, que sejam fortes, que sejam valentes nessa geração. Assim como Josué foi um valente na geração dele e dominou territórios prometidos por Deus, porque ele foi um homem forte. Deus disse que ele deveria se esforçar, ele se esforçou e conquistou tudo aquilo que Deus tinha para que ele conquistasse, Josué. Deus precisou matar uma geração, levantar outra geração para que Josué fosse com essa geração para a terra prometida. E ele foi, porque ele foi valente, porque ele foi corajoso. E Deus precisa de homens e mulheres como Josué, que sejam valentes e corajosos, que não devem ter medo, que sejam ousados como Josué, que ousou e conquistou. Então, para sermos conquistadores, nós devemos ser corajosos, devemos afastar o medo. O medo chegou no seu coração, ore a Deus, peça a Deus, Deus, eu quero equilíbrio, eu quero amor, eu não quero medo, porque o medo não pertence ao Senhor. Aqui fala que porque o medo envolve castigo, por isso que Adão teve medo de Deus, porque o medo envolve castigo, porque aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, você não vai ser aperfeiçoado no amor, não tem como. Então Adão ficou com medo, porque o medo envolve castigo. Então, muitas vezes, crianças, elas têm medo porque elas sabem que vai vir um castigo depois que ela fizer algo errado. Vai ter algo que ela vai perder. Então, por isso o medo. Mas nós não devemos aceitar esse espírito de medo na nossa vida sem amor, porque Jesus é amor. E ele é o maior exemplo que nós podemos ter na nossa vida para enfrentarmos qualquer coisa. Nós temos Jesus, e Jesus ele veio à terra como homem. E ele é amor, e ele enfrentou o medo. Ah, mas Jesus enfrentou o medo por diversas vezes. E uma das vezes mais profundas foi no Getsemane, quando ele orou de tal maneira que ele suou gotas de sangue, tamanha angústia e tristeza que tinha no coração de Jesus. Porque ele era homem, ele tinha sentimentos. E lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 a 44, relata essa situação em que Jesus passou por esse medo. E vamos ver como ele enfrentou esse medo. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Então, Jesus aqui, ele estava entristecido, angustiado, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Não era fácil, ele ia enfrentar uma morte dolorida, não somente fisicamente, que fisicamente foi extremamente dolorida, mas também ele estaria carregando o pecado de toda a humanidade. Imagina o peso da responsabilidade de Jesus nessa hora. Então aqui você encontra um homem entristecido, angustiado e com medo. Jesus, ele está aqui nessa situação, sim, ele está com medo, ele está angustiado. Mas como Jesus enfrentou o medo na vida dele? Como Jesus enfrentou dos momentos mais difíceis do seu ministério, que foi a sua morte na cruz? Como Jesus enfrentou? Jesus enfrentou esse momento orando.
orando a Deus e pedindo para que a vontade dele fosse feita, não a própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Então, nesse momento, Jesus nos instrui aqui pela palavra, pela sua vida, por esses anos de ministério que ele viveu na terra, o que devemos fazer quando temos medo, como vivemos uma situação muito difícil, muito angustiante. O que nós devemos fazer? O que eu e você, quando estivermos perante a morte, perante situações difíceis na nossa vida, doenças, catástrofes, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar a Deus. É assim que Jesus se fortaleceu. Aqui falou que veio o anjo do céu o fortaleceu. Por quê? Porque ele estava orando. E ele orava com tanta intensidade que o seu suor era com gotas de sangue. Então é isso, querido, que nós precisamos fazer quando o momento de medo vier na nossa vida. Não devemos ser como Adão, fugir, nem como Elias fugiu. Não, nós devemos enfrentar a situação. Jesus enfrentou a morte de cabeça erguida. Aqui são momentos antes que antecedem a sua prisão e depois da sua morte. Então Jesus está num momento crucial. Ele não estava blasfemando, ele não estava declarando palavras ao Deus dele, ao Pai dele, ruins, ele estava pedindo que a vontade do Pai fosse feita. Mas ele estava sofrendo, ele estava sentindo dor, ele estava sentindo angústias profundas, uma tristeza imensa, mas ele estava orando. Ele estava na presença de Deus. Ele não estava como Adão, que fugiu da presença de Deus, mas ele estava na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai enfrentar o medo. Jesus é o segundo Adão, que veio para remir, veio para cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão errou. Jesus vem cumprir nele. Ele veio a partir do primeiro Adão, quando o pecado entra no mundo, através do segundo Adão, o pecado, ele leva o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, nós somos remidos, nós somos libertos através de Jesus, através da sua morte. Por isso que ele devia morrer naquela cruz. Por isso que ele sofreu, o que ele sofreu por mim e por você. Mas ele sofreu isso tudo na presença de Deus. Então, querido, quando eu estivermos com medo, vivendo por tribulações, por momentos difíceis, nós devemos estar na presença de Deus. É na presença de Deus que nós vamos encontrar respostas. Não é na roda dos amigos, não é na roda dos conhecidos, não é no Facebook, não é no Instagram que você vai achar resposta para o seu medo, como enfrentar o seu medo. É na presença de Deus, é ajoelhando, é sozinho, é você e Deus, porque aqui nem os discípulos dele o acompanharam, ele estava sozinho. Ele levou os discípulos com ele, mas nem eles tiveram força para acompanhar. Ele não tinha nenhum amigo por perto, somente a presença de Deus. Então, naquele momento que você não tem nenhum amigo por perto, que você acha que está todo mundo contra você, assim como Elias achou que era o último homem daquela terra que servia a Deus, não se acha assim não. Entre na presença de Deus, entre na presença de Deus, que Deus vai te dar o respaldo, que Deus vai fazer você enfrentar esse medo com coragem, assim como Jesus. Jesus se entregou, ele foi preso, ele não precisou, ele não fugiu quando vieram prender, ele se entregou. Jesus se entregou. Jesus foi um homem corajoso, ele se entregou para a morte de cruz, uma morte sofrida, dolorosa, no qual ele carregou o pecado de toda a humanidade. Então, querido, nós temos Jesus, que é o amor, que é a presença de Deus, que é tudo aquilo que nós precisamos, que enfrentou o medo na presença de Deus. Então, que eu e você venhamos sim enfrentar o medo, as tribulações e as angústias na presença de Deus, porque em João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida, ele morreu, mas ele também ressuscitou para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Então não tenha medo, não faça parte dessa geração. Repreenda na sua casa, na vida dos seus filhos, dos seus familiares, esse medo, que nós não possamos ser reféns, frutos dessa geração com medo. Que nós possamos sim ser homens e mulheres corajosos, assim como Deus levantou durante vários períodos da Bíblia, homens e mulheres corajosos para vencer. E que eu e você possamos ser esse homem e essa mulher corajosa, disposto a vencer o medo. Vencer o medo, sabe como? Na presença de Deus. Assim como Jesus, o nosso maior exemplo aqui na terra, foi ele. Então vença o medo na presença de Deus. Amém? Que você possa fechar os seus olhos, eu vou estar orando para que Deus possa te dar, abençoando, te dar dando graça para vencer todos os momentos de dificuldade da sua vida. Não é fácil. Não é fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas nós venceríamos o mundo. Então as tribulações, elas existem.
mas existe também a vitória, existe também a coragem, existe a força, o amor. Amém? Deus, eu te louvo, te exalto nesse momento. Eu venho te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que transforma, pela tua palavra que nos renova, pela tua palavra que nos alimenta a cada dia. Eu venho orar para cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela possa ser transformada, que ela possa ser mudada e que ela possa enfrentar os medos da vida dela com cabeça erguida. Deus, derrama do teu espírito de amor, teu espírito de equilíbrio sobre a vida de cada um, Pai, que possam ser homens e mulheres corajosos na presença de Deus, que toda vez que o medo vier, a tribulação vier, a angústia vier, que eles possam saber que em Deus eles têm um refúgio. Assim como Jesus, no momento mais difícil do seu ministério, se refugiou na presença de Deus, que nós possamos ter esse exemplo para toda a nossa vida, que nós possamos sempre estar na presença de Deus, sempre saber e contar com a presença de Deus na nossa vida, para vencermos todas e qualquer batalhas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família. Que você possa ser um homem e uma mulher corajosa na presença de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.